Então, neste exercício, vamos considerar a função f, que também é do José Carlos Pereira. Vamos considerar a função f do domínio R definida por f de x igual, quando x é maior ou igual que 1, x ln de x menos 2x. Quando x é menor que 1, é definida como segue. Traço fração 2 é levantado a 0,5 menos 0,5x sobre x menos 2. Mostrar que f' de 1 é igual a menos 1. Ora bem, eu nesta questão, para mostrar que f' de 1 é igual a menos 1, eu terei de calcular, a função está partida por ramos, eu estou naquele ponto especial, não é? Onde a função, digamos, aqui temos o ponto 1, um bocadinho à direita do 1, a função tem uma determinada cara, não é? Uma determinada cara, um bocadinho à esquerda, ela tem, digamos, uma outra cara, não é? E, portanto, eu quero, a derivada é um limite, não é? Eu quero chegar a 1, posso vir com esta cara, digamos, um bocadinho engordada, ou posso vir com esta cara de nariz comprido, tenho duas maneiras de lá chegar, quer dizer, quando eu quero calcular, não é, o limite, quando x tende para 1 do f de x, não é, menos o f de 1 sobre x menos 1, terei duas maneiras, portanto, de lá chegar. O que é que, se existe derivada no ponto 1, o limite tem que ser o mesmo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que eu terei de me preocupar em encontrar o f' de 1 mais e encontrar o f' de 1 menos, e eles têm que ser iguais. Ora bem, o f' de 1 mais é nada mais, nada menos, estou naquele ponto ali, nada mais, nada menos que o limite quando x tende para 1 mais, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Ora bem, mas nestas questões aqui eu não vou seguir isto. Eu não vou seguir, digamos, este modelo de cálculo para a derivada. Não vou, não. F de x, estou só a recompor, menos f de 1 sobre x menos 1. Eu não vou seguir porque tenho aqui um logaritmo de x, a tendência é do x a tender para 1, quer dizer, eu estou-me a lembrar logo daquele limite notável do ln, um limite quando x tende para 0 do ln de x mais 1 sobre x, este limite dá 1, eu vou fazer tudo para encontrar logo ele rápido, assim de repente, não é? Repare-se que quando x tende para 1 mais, eu tenho aqui o 1, se o x tende para 1 mais, vem pela direita, não é? Vem pela direita do 1. Isto quer dizer que a diferença x menos 1 é maior que 0. Quer dizer, nas proximidades é maior que 0. Então, se eu fizer x menos 1 igual a 1 h, isto aqui será a mesma coisa, não é? Que ter um limite quando o h tende para 0 mais, não é? E dado que se x menos 1 é igual a h, então o meu x há de ser igual a f de 1 mais h, menos f de 1 sobre h, dado que x menos 1 fiz igual a h. Então, apelando para o caso de eu ter a tendência de x ser para 1 pela direita, eu estou, evidentemente, aqui. Estou aqui. E se estou aqui, portanto, vou calcular o limite, né? É o limite quando h tende para 0 mais do f de 1 mais h sobre h. Ora bem, quanto é que é o f de 1 mais h? É só substituir o x por 1 mais h. 1 mais h, ln de 1 mais h, menos 2, 1 mais h, menos o f de 1. Ora bem, repare-se aqui que o logaritmo de 1 é 0, portanto fico com menos 2. Fico com menos 2 quando substituo o x por 1. Mas como é menos f de 1, irei ficar com 2, positivo. Então agora é uma questão de fazer contas. Isto é o mesmo que ter limite quando o h tende para 0 mais de 1 mais h, ln de 1 mais h, reparem que já me está aqui a aparecer aquilo que eu quero, fico com menos 2 h mais 2 sobre h.
tudo bem. Este menos 2 pode cortar com este 2. Vou prosseguir. Isto é o mesmo que ter limite quando o H tende para 0 mais. Vou ajeitar um pouco a expressão. 1 mais H. ln de 1 mais H menos 2H sobre H. E agora, com um bocadinho de olho, não, eu associo estes. Isto é o mesmo que ter o limite quando o H tende para 0 mais. Este todo sobre o H. Reparem que eu vou ficar, portanto, com 1 mais H. É um produto, não se esqueçam, não é uma soma, 1 mais H. ln de 1 mais H sobre H. E então esta parte já está. Menos 2H sobre H. Isto dá menos 2. Então o limite está feito. Isto é a mesma coisa que eu ter. Quando o H tende para 0 mais, ficarei aqui com 1. Vezes este limite, que é um limite notável, como vimos. 1 mais H sobre H dá 1 menos 2. Ora, 1 menos 2 dá menos 1. Quer dizer, eu neste momento já sei que o f' de 1 mais, não é? O f' de 1 mais é precisamente igual a menos 1. E agora vou já calcular o f' de 1 menos. Então será o limite, neste caso, quando o H tende para 0 menos, portanto, fazendo o mesmo tipo de raciocínio que acabei de fazer, mas agora, do meu f de x, há de ser o f de 1 mais H, ou seja, 2 é levantado, deixa cá ver, 0,5 menos 0,5 1 mais H. Esta é a minha função, menos f de 1, não é? Menos, isto era a minha função, não, a minha função é aquilo tudo que ali está, Portanto, eu vou aqui, depois eu recomponho, não é? Isto é a função não, é sobre x menos 2, o x é substituído por 1 mais h, portanto, ficarei com 1 mais h menos 2, espero que me estejam a entender, menos o f de 1. O f de 1, neste caso, como deu no caso anterior, não é? Deu-me, portanto, precisamente, ora bem, o f de 1 deu menos 2, portanto, vou ficar aqui com mais 2. Isto tudo vai ser sobre h, porque aqui é que fica, não é? Isto que eu aqui tenho, é o f de 1 mais h, isto, não é? Depois aqui será o f de 1 e aqui o h, então coloco aqui agora o limite, não é? Quando o h tende para 0 menos. E agora vamos tratar disto. Isto é o mesmo que ter, então, reparem, vou obter precisamente limite quando h tende para 0 menos, de traço fração. Agora aqui vou obter precisamente, essa é uma questão de fazer contas, né? Com calma. 2 é levantado a 0,5 menos 0,5. Ora bem, aqui vou ficar com menos 0,5h, sobre, e agora aqui, digamos que vou ficar com h menos 1. Eu vou pôr este h mais pequeno, senão é uma confusão, não acham? Então h menos 1 e aqui coloco mais 2 sobre h. Então o melhor que eu tenho neste caso é continuar a fazer estas contas quando o h tende para 0 menos, limite. Estes aqui cancelam e vou ficar com 2, não é? 2 é levantado a menos 0,5h sobre h menos 1. h menos 1 mais 2. Eu já até poderia aqui colocar, se é 2 aqui, eu poderia colocar aqui o h menos 1, não era? E aqui 2h, não era? Menos 2. Poderia fazer isto.
porque reparem, estou a multiplicar isto, não é? O h menos 1 por 2 sobre h. Quer dizer que eu vou obter qualquer coisa como isto. Isto é um limite, quando h tende para 0 menos, aqui vou dar, portanto, o mesmo denominador e somo os numeradores. Depois isto aqui era sobre 1, que multiplica, portanto, pelo numerador, não tem problema, um é elemento neutro. Em denominador vou obter h menos 1, não tenho dúvida. Em numerador vou obter 2, é levantado a menos 0,5h, mais 2h, menos 2. É isto que eu vou obter. E, portanto, eu tenho que ajeitar isto, não é? Eu tenho que ajeitar isto porque eu tenho sempre que procurar limites notáveis, porque esses são os que estão ao alcance apenas no 12º ano, não se pode utilizar a regra de Cauchy, etc. Reparem numa coisa engraçada, eu posso pôr este 2 aqui em evidência e vou obter é levantado a menos 0,5h menos 1, não é? E agora deixo este 2h, mais 2h. Isto tudo sobre h menos 1. Então agora, isto é uma questão de aplicar a propriedade distributiva, não é? Isto é o mesmo que ter então, este 2 pode saltar para fora, 2 limite, não é? Quando h tende para 0 menos, de é levantado a menos 0,5h menos 1 sobre h, que multiplica por h menos 1. Aliás, eu como estou à procura do tal limite notável, vou destacar já. Coloco aqui o h e aqui 1 sobre h menos 1. Mais, não é? Mais. O limite de uma soma é a soma dos limites, mais. E agora aqui fica novamente, quer dizer, com 2, não é? 2, porque este 2 salta para fora do limite. 2 limite, quando h tende para 0 menos, de h sobre h menos 1, aqui não há dificuldade, estes cancelam e dá-me isto que está. Então, eu agora, para conseguir o meu objetivo, deverei colocar aqui menos 0,5, não é? Pois devo. Mas se coloco aqui, claro, não posso alterar a expressão, eu vou colocar precisamente aqui também menos 0,5. Vou colocar aqui menos 0,5. Menos 0,5 que multiplica por 2. Isto, portanto, na continuação seria igual. E agora, se eu fizesse aqui uma mudança de variável, fosse ela menos 0,5h igual a um t, quando h tende para 0, t tende para 0, tenho um limite notável, não é? Quer dizer, este limite aqui é evidente que me dá 1. Se me dá 1, na continuação, eu fico com esta conta, não é? 0,5 vezes 2 dá-me 1, então ficarei com menos 1. Menos 1. Mais, quando h tende para 0, reparem, já estava, não é? Aqui não calculei este limite, porque nem reparei, é preciso estar atento. Aqui quando h tende para 0, dá, portanto, 1 sobre menos 1, que é menos 1, o que torna este sinal negativo num sinal positivo. E eu já me estava a esquecer, mais 1. Mais, agora aqui, quando o h tende para 0, isto vai-me dar 1 sobre menos 1, que dá menos 1, o que torna aqui menos 2. Ora, mais 1 menos 2 dá menos 1. Então, neste caso, cheguei à conclusão que o f' de 1 mais é igual ao f' de 1 menos, que é igual precisamente a menos 1. Escrever a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a 1. No ponto de abscissa x igual a 1, ora bem, é fácil de entender. No ponto de abscissa x igual a 1, eu tenho aqui uma... Não estou a pensar na função que tenho, estou a pensar numa função qualquer, não é? Ponto de abscissa x igual a 1. X igual a 1, por aqui mais ou menos, a equação da reta, a reta tangente, né? Será assim qualquer coisa. Então seria da forma, se é no ponto x igual a 1, parece que aqui há qualquer coisa que eu não li. Equação vetorial da reta tangente. Equação vetorial.
Pois eu agora, a equação vetorial, eu estava mesmo já para escrever a reduzida, mas vou escrever a reduzida. Então a reduzida há de ser y igual a mx, o m nada mais é que o f', né, de 1, neste caso, temos no ponto da abscissa x igual a 1, não é? É isso mesmo. Então o m é 1, a equação há de ser, mx há de ser x, mais um b, mais um certo b. O b é fácil de calcular, não é? Quando x é 1, qual é o... Repare-se que quando temos o caso de uma reta tangente, tanto a reta, não é, como a função tem o mesmo valor. Portanto, eu vou substituir x por 1 na função. Substituir x por 1 na função, aqui dá-me, portanto, 0 dá menos 2. Dá precisamente menos 2. Isto quer dizer que a minha reta, quer dizer aqui o f de 1, dá-me precisamente menos 2. E a minha reta era y igual a x mais b. Por aquilo que eu disse, porque a reta e a função no ponto de tangência têm o mesmo valor, não é? Aqui é o mesmo valor, é o mesmo. Quer dizer que quando x é 1, y é menos 2. Menos 2 igual a 1 mais b. Mais b. Ou seja, b igual a menos 3. É fácil, não é? Porque este 1 salta para o primeiro membro. Menos 3 igual a b. Ou seja, y igual a x menos 3. Isto seria, portanto, uma forma de escrever a equação não reduzida. Mas a gente não quer isso. A gente quer uma equação vetorial, que é x, y, neste caso, igual a um ponto da reta P0, neste caso será um x0, y0, mais um k, este k a pertencer a R, um vetor diretor V1, V2. O ponto nós temos. Então, eu já avanço, x, y igual a x0, y0, porque eu quando fiz o x igual a 1, obtive o y igual a menos 2. Então, o ponto, não tenho dúvida nenhuma, que pode ser 1 menos 2, mais k vetor diretor. Ora bem, nós sabemos, vamos imaginar que eu tenho aqui uma reta qualquer, mas mesmo qualquer, e sei que está aqui um ângulo θ. E também sei que a tangente de θ, eu conheço a tangente de θ. A tangente de θ, neste caso, nós vamos falar de uma maneira mais geral, é o declive desta reta, né? Que é m. Ora, m é a mesma coisa que ter m sobre 1. Ora, um indivíduo com um bocadinho de boa vontade arranja sempre aqui um triângulo retângulo, cujo cateto oposto é m. É m, tem que haver, m, aqui é m, tem que haver, e aqui é 1. E aqui é 1. É ou não é verdade? Então, digamos que eu sempre consigo aqui um vetor. Eu sempre consigo aqui um vetor. Este vetor, estão a ver, que eu depois podia mandá-lo aqui para a origem, né? Quer dizer, o vetor tem sempre a forma 1m. Quer dizer, o indivíduo conhecendo o declive da reta, conhece o vetor diretor. É sempre da forma 1m. É fácil de entender, penso eu. 1m. Neste caso, o nosso m era a derivada no ponto, portanto, x igual a 1, que chegamos à conclusão que era menos 1, portanto, isto só pode ser 1 menos 1, com k a pertencer a R. E, portanto, desta forma, respondi à questão 2, questão aberta, não é? Portanto, do teste proposto pelo intermédio, proposto pelo José Carlos Pereira. Eu penso que por hoje é mesmo tudo. E, portanto, boa tarde, meus amigos. E para quem vai fazer teste intermédio, desejo boa sorte.